e fica sempre aquela dúvida, todas essas leis, qual delas se aplica ao processo penal militar? E esse aí é o tema hoje da discussão, e foram convidados dois grandes processualistas do nosso órgão, o Ministério Público Militar. O doutor Cícero Robson Coimbra Neves, que é promotor de justiça militar em Santa Maria, agora está na Procuradoria de Justiça Militar, como assessor direto do Procurador-Geral da Justiça Militar, e o Renato Brasileiro de Lima. Ambos são pessoas conhecidas, estudiosos, e têm muito a dar sobre o tema. No nosso sistema que nós fizemos, nós dividimos em 4 temas. Juiz das garantias, o artigo 28 do CPP, o acordo de não persecução penal e o artigo 16A do CPP-M. Vejam que nós jamais poderíamos aqui falar sobre todo o pacote anticrime. A gente escolhido esses 4 pontos para que os dois desenvolvessem. E o sistema que nós vamos falar sobre isso, o sistema vai funcionar da seguinte maneira, iniciando pelo doutor Renato Brasileiro. Ele desenvolverá o tema e depois haverá um pequeno debate com o doutor Cícero. Eu vou fazer as intervenções apenas de um tema para outro, passando a palavra de um tema para outro. Fico muito feliz e até agradeço a iniciativa do nosso procurador-geral, doutor Duarte. Em nome dele, eu congratulo todos os membros do Ministério Público Militar e todas as pessoas que estão assistindo. Então, vamos iniciar com o doutor Renato Brasileiro. Eu não vou citar, por exemplo, currículo, não há tempo até para nós perdermos tempo de citar currículos, até porque são 2 pessoas conhecidíssimas, são professores, livros escritos, que dispensa até qualquer tipo de referência, além do que eles já são conhecidos. Então, vamos iniciar por juiz das garantias, com o doutor Renato Brasileiro, da qual eu, desde já, agradeço a presença, amigo de longas datas e de longas discussões do Ministério Público Militar. Com a palavra, o doutor Renato Brasileiro. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar meus colegas aí de exposição, doutor Clementino Rodrigues, amigo de longa data, pessoa que tive o prazer de trabalhar em vários cursos já e que passei a admirar, não só pelo profissional que é, mas principalmente pela pessoa. Cumprimentar o meu amigo Cícero também, promotor da Justiça Militar, uma pessoa de quem aí eu cumprimento todos os colegas promotores, procuradores, subprocuradores, e agradecer, como disse o Clementino, pelo convite que nos foi formulado pelo doutor Duarte, pelo Jorge, para fazer essa live do centenário. O Duarte, Clementino, para quem não sabe, foi ele quem me trouxe para o Ministério Público Militar. E por quê? Porque à época eu era defensor público da União em Juiz de Fora. Então eu trabalhava contra o Duarte. À época tínhamos lá um Dream Team no MPM, que era o Dudu, era o Ataliba e também o Andrezinho. Então eram os 3 e eu acho que eu devia estar incomodando um pouco como defensor. E aí um belo dia tivemos um futebol, uma pelada lá, Cícero, e o Duarte falou assim, poxa, por que você não vai jogar com a gente? Aí eu falei assim, mas não tem time na defensoria. Eu falei, não, você joga no time do Ministério Público Militar. E aí, acho que acabei entrando para o MPM, servi o Duarte pelo menos umas 3 vezes na pelada lá, chutou todas as bolas para fora, mas daí em diante foi só passar no concurso, e cá estou desde então. Então é um prazer estar aqui atendendo a esse convite do nosso querido Procurador da Justiça Militar para falar sobre um tema extremamente importante, o pacote anticrime na Justiça Militar. A gente selecionou aqui, como o Clementino disse, 4 temas. Eu falo sobre o primeiro, juiz das garantias, depois eu passo a bola para o Cícero, ele fala do seguinte, e aí a gente vai avançando. A primeira questão interessante, colegas, como o Clementino já antecipou, esse distanciamento e verdadeira estagnação do processo penal militar em relação às mudanças feitas na legislação comum.
eu fui convidado para dar uma palestra para os colegas do Superior Tribunal Militar, acho que em novembro, outubro, e a gente falava muito sobre isso, né? São várias mudanças feitas nos últimos anos, vamos lembrar desde 2008, depois 2011, lá no Código de Processo Penal Comum. E nós, aqui que trabalhamos com o processo penal militar, ficamos simplesmente a ver todas essas mudanças. E a pergunta e a indagação que vem é: vamos continuar usando o Código de Processo Penal Militar, velho, antigo e ultrapassado, ou será que podemos beber dessa fonte? O primeiro tema colocado para nós é exatamente qual? O juiz das garantias. O juiz das garantias, Clementino, quando se discute sobre isso, é no mínimo interessante que ele tenha surgido com um pacote anticrime. Porque pense rapidamente sobre isso, Clementino, vê se você consegue imaginar algo mais contraditório que isso. Pacote anticrime, juiz das garantias. Então, quer dizer, quando veio a notícia do pacote anticrime, vamos lembrar que isso foi proposto em janeiro de 2019. Tão logo o atual governo tomou posse, presidente Bolsonaro, ainda em janeiro do primeiro mês de mandato, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou o pacote anticrime. Pois bem, esse pacote é apresentado ao Congresso Nacional e, pelo próprio apelido que ele ganhou, não preciso nem dizer que, dentre as suas principais propostas, tínhamos o quê? O recrudescimento da legislação penal e processual penal. Mas aí surge, dentre várias mudanças, a figura do juiz das garantias. Como explicar, então, esse juiz das garantias dentro da Lei 13.964? A título de introdução, colegas, é importante dizer que o juiz das garantias não estava dentro do projeto Moro. Na verdade, o conhecido projeto Moro, ele acabou sendo totalmente fatiado, colocaram um pouco ali, jogaram alguma coisa ali. Foram, na verdade, 3 forças que se somaram para dar ensejo ao que hoje temos na Lei 13.964. Para além do projeto Moro, que tem nitidamente uma visão um pouco mais punitivista, nós temos o projeto Moraes, que já tramitava no Congresso Nacional desde 2018, apresentado pelo então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo, e também temos várias mudanças feitas no Congresso Nacional. Boa parte de deputados e senadores apresentaram um substitutivo ao projeto Moro, e é aí que você entende, Clementino, várias alterações que não estavam no projeto original. Vamos lembrar, por exemplo, o caso do André do Rep, aquela obrigatoriedade de revisão periódica da preventiva a cada 90 dias. Isso jamais foi concebido pelo projeto Moro. Deputados e senadores aproveitaram-se da pressa do executivo em aprovar o pacote Moro e colocaram isso lá. A mesma coisa com o juiz das garantias. Aliás, nos bastidores, né, Cícero, havia uma expectativa de que o presidente Bolsonaro vetasse a figura do juiz das garantias, mas isso acabou não acontecendo. Os motivos, sinceramente, não nos interessam. E é assim, colegas, que no dia 23 de janeiro de 2020, entra em vigor, então, a Lei 13.964 de 2019, trazendo do artigo 3º-B, é só pegar o Código de Processo Penal, artigo 3º-B ao 3º-F, onde você vai ver a figura do juiz das garantias. Mas, Renato, o que é o juiz das garantias? Sua aplicabilidade é imediata, isso aí está em vigor? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante, Clementino, é saber que esses artigos há pouco citados, 3º-B a 3º-F, aliás, na verdade, a decisão foi até mais ampla, encontram-se por hora com sua eficácia suspensa. É difícil de acreditar isso, né, Cícero? Eu passei o ano inteiro dando palestra sobre o pacote anticrime, mas é inimaginável que uma lei como a 13.964 tenha sido aprovada com uma vacatio legis de 30 dias. É um negócio, assim, inacreditável. E é o que aconteceu. Por isso mesmo, alguns dispositivos acabaram tendo sua eficácia suspensa.
O Cícero vai comentar sobre o artigo 28, a eficácia foi suspensa, aquela descontaminação do julgado, 157, parágrafo 4º, também foi suspensa, e o 310, parágrafo 4º, que previa a ilegalidade pela não realização da audiência de custódia, para além dos terceiro A, terceiro F hora trabalhados. Então é importante ressaltar, colegas, que apesar de explicarmos juiz das garantias, a eficácia desses artigos terceiro A a terceiro F, por hora, estão suspensas, em virtude da decisão proferida pelo ministro Luiz Fux no julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305. Cícero, o que é o juiz das garantias? É algo bem simples. Ele nada mais é do que uma nova espécie de competência funcional por fase do processo. Vamos traduzir isso aqui, porque já se passaram alguns anos desde o concurso. Nada mais é do que uma ideia de que para cada fase da persecução penal teremos um juiz. Ou seja, a ideia do juiz das garantias é a de que, na fase investigatória, teremos a atuação de um juiz, o chamado juiz das garantias. E na fase processual, teremos, a partir, depois do recebimento da denúncia, teremos a atuação de um novo juiz, o juiz da instrução e julgamento. Agora, Renato, qual é a justificativa para isso? Por que pensaram na criação do juiz das garantias? Gostem ou não, na verdade, o juiz das garantias vem apanhando muito desde o dia 23 de janeiro de 2020. Aliás, ele até constava do projeto Novo CPP, e não por outro motivo esse projeto está estacionado no Congresso Nacional. Mas qual é a justificativa para essa cisão funcional entre a fase investigatória e a fase processual? Basicamente uma só, colegas: preservar a garantia da imparcialidade do magistrado. Trabalha-se com a ideia de que, se determinado juiz atuou na fase investigatória, voluntariamente ou não, ele teria uma certa predisposição a preservar as decisões por ele proferidas naquele momento, na fase subsequente, na fase processual. Então, a título de exemplo, imaginando que, e até contextualizando à luz da nossa realidade, imaginando que um juiz federal da Justiça Militar, durante as investigações de um crime de peculato, corrupção ou homicídio, tivesse decretado uma prisão preventiva, trabalha-se com a ideia de que na fase processual, este juiz não teria uma imparcialidade suficiente para o julgamento da demanda. Ele estaria predisposto a proferir uma sentença condenatória, inclusive para não reconhecer que ele teria cometido um erro lá atrás ao decretar aquela prisão preventiva. Então, esse é o fundamento básico para o juiz das garantias. A doutrina cita, inclusive, teorias da psicologia que justificam essa figura, como, por exemplo, a teoria da dissonância cognitiva. Sob a ótica dessa teoria, de conforto com as decisões que ele toma. Então, se o juiz adotou certa decisão, certamente ele vai buscar mais adiante elementos para poder confirmá-la. E ele também vai adotar mecanismos para refutar argumentos em sentido contrário. Então, é dentro desse contexto e por esses motivos que surge a figura do juiz das garantias. Obviamente, né, Cícero, o nosso tempo é curto, então por isso essa breve noção. E aí, de plano, eu já passo à discussão. Seria possível a aplicação dessa figura no âmbito da Justiça Militar? Atento a essa discussão, colegas, eu até abri um tópico aqui no livro sobre o assunto para falar se seria ou não aplicável essa figura na Justiça Militar. A minha humilde opinião, não sou dono da verdade, mas quando a gente escreve, o Cícero sabe disso, a gente acaba tendo que tomar partido, né? Certamente, Cícero, aliás, como vários pontos que vamos aqui comentar, e eu falava sobre isso para os colegas lá do STM, há quem diga
e certamente haverá quem diga que, à luz do princípio da especialidade, essa sistemática não seria aplicável. Eu digo sempre de maneira muito honesta que esse argumento, Clementino, ele é um argumento muito cômodo, muito assim, sabe, cômodo mesmo, porque você já está trabalhando com aquilo ali há 10, 15, 20 anos, aí você fala assim, ah, não, mexeram no Código de Processo Penal comum, não mexeram no meu CPPM, então não se aplica por aqui. Seria esse o raciocínio válido? Sinceramente, colegas, penso que não, e digo isso por vários motivos. Primeiro, quando você pega o artigo 3º-C do Código de Processo Penal Comum, alterado pelo pacote anticrime, ele vai dizer o seguinte: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Então, Cícero, primeiro ponto interessante, abrange todas as infrações penais, crimes hediondos, crimes equiparados, organizações criminosas, absolutamente tudo. E aí eu te pergunto, por que não aplicar aos crimes militares? Haveria algum critério razoável para justificar esse descrimine? Sinceramente, eu não consigo enxergar nenhum. Ainda que você queira falar que os crimes militares afetam a hierarquia, a disciplina, sinceramente não consigo visualizar nenhum critério para justificar esse tratamento desigual. Outra questão interessante, ao longo dos últimos anos, nós temos notado que alterações na legislação processual penal comum, quando vem ao encontro de princípios constitucionais, deverão ter aplicação na justiça militar. Talvez o melhor exemplo a ser citado, meu querido Clementino, seja o HC 127.900, em relação ao interrogatório, algo que todos nós já estamos aí acostumados no nosso dia a dia. Qual é a ordem procedimental do interrogatório? No começo da instrução ou ao final? O CPP comum passou a prever desde 2008 seria ao final. O que o Supremo entendeu no HC 127.900? Que essa mudança vem ao encontro da ampla defesa, vem ao encontro do devido processo legal e que, por isso, sem embargo da regra expressa do 302 do CPPM, deveria ter aplicação na Justiça Militar. Então, na nossa humilde opinião, Cícero, apesar de não ter havido uma mudança no CPPM, como o juiz das garantias vem ao encontro da garantia da imparcialidade, que igualmente se aplica no processo penal militar, não haveria por que não aplicarmos essa mudança dentro do processo penal militar. Sobretudo porque, colegas, de maneira muito rápida e objetiva, por aqui, essa mudança seria facilmente aplicada. Pense nisso. A gente sabe que na Justiça Comum Estadual, por exemplo, tem comarca que nem um juiz tem. Às vezes você vai em comarcas aí, não tem juiz. Tem um juiz que cobre 3, 4 comarcas, fica rodando o dia inteiro. Na Justiça Militar da União, pelo menos, já trabalhei em Manaus, trabalhei em Juiz de Fora e já estou há alguns anos em São Paulo, a gente sabe que, tirando algumas exceções, às vezes temporárias, a gente sempre conta com o juiz substituto e com o juiz titular. Ou seja, teríamos, então, a estrutura mais que adequada para a aplicação do juiz das garantias. Se a colega titular atuou na fase investigatória, ela estaria impedida para a fase processual. O colega substituto, então, atuaria, ou vice-versa. Então, por isso que, a nosso juízo, não há por que não se aplicar o juiz das garantias no âmbito da Justiça Militar. Desde já, no entanto, e chegando à conclusão, Cícero, fique tranquilo, me parece que o juiz das garantias, apesar de todos os argumentos que a gente escreveu aqui, o prognóstico dele não é dos mais favoráveis. Há uma grande resistência quanto à sua aplicação, por isso que acho, Clementino, não gosto de fazer nenhum prognóstico quanto às decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas quando o Supremo chamar para si o julgamento no plenário daquelas ADIs que foram citadas no começo da exposição, eu quero crer que o Supremo acabará decretando a inconstitucionalidade do juiz das garantias.
principalmente por conta das dificuldades operacionais que essa figura vai criar na Justiça Estadual e, sobretudo, somando-se a tudo isso, a crise financeira causada pelo coronavírus. É complicado pensar na implantação dessa figura num país, como disse há pouco, onde há inúmeras comarcas que não contam com um único juiz. O que dizer, então, de 2 magistrados para atuar em cada processo. Então, com base nessas exposições, eu finalizo aí os meus comentários acerca do juiz das garantias e devolvo a palavra aí ao Clementino, ao meu colega Cícero Coimbra. O som, Clementino. Precisa liberar o som. Tá certo. Seguindo o nosso cronograma, com a palavra o doutor Cícero Coimbra. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o honroso convite do doutor Antônio Pereira Duarte, nosso procurador-geral, pessoa que também admiro muito, meu amigo, e dizer para ele que é uma satisfação muito grande, mas é uma missão bem difícil estar aqui diante do professor Clementino e do professor Renato Brasileiro. Já que o Renato falou em futebol, eu falei isso no CNMP semana passada, aliás, na Escola Superior semana passada, e vou repetir aqui, Renato. Eu me sinto assim, nesse nosso jogo aqui de futebol, como o Coalhada lá do Chico Anísio, batendo bola com o Messi, com o Zico, enfim, vocês dois aí craques e eu, Coalhada, só fazendo aquele pique no lugar. Mas, enfim, missão dada, missão cumprida, vamos adiante. Quero agradecer também a audiência de todos, estou vendo aqui os colegas acompanhando, o Saraiva, né, o Teles, o Porto, enfim, todos os colegas que nos acompanham, os membros das Forças Armadas, os advogados, o doutor José Osmar, todos a quem rendo minhas homenagens aqui. Bom, com relação ao que o Renato falou, é difícil acrescentar alguma coisa na fala do Renato, né? O Renato é uma grife já do processo penal, conhece muito, estudou a fundo o pacote anticrime. Segundo ele mesmo fala, ficou 6 meses ou mais, né, Renato, escrevendo sobre o pacote anticrime, num sistema de diuturno, né, escrevendo sobre isso, e pouco se tem a acrescentar no que ele falou. Eu só queria dizer o seguinte, que a minha primeira análise, o Renato tem um livro muito profundo sobre isso, mas a minha primeira impressão do juiz das garantias, eu não gosto, pelo menos do tema, do nome dado, da designação que foi dada. Dá a impressão que existem juízes bons e juízes maus. Talvez um outro nome fosse interessante, né? Mas a designação é o que menos importa. Me parece também que há um desprestígio à defesa e à acusação, porque, afinal de contas, se o juiz que está na investigação, na fase extraprocessual, não é de garantias, por que, né, nós temos lá o promotor, o defensor, o advogado, para que eles servem nessa fase? O promotor, enfim, ele faz o controle externo da atividade policial. Será que seria necessário um juiz das garantias? E aí o doutor José Osmar, que já me fez um debate comigo sobre isso, falou, então vamos mudar o nome. Mas, enfim, a ideia não me é grata. Porém, o Renato tem toda a razão. Vem ao encontro dessa imparcialidade do juiz, nessa teoria da dissonância cognitiva que alguns falam. A propósito, colegas, o Bernard Schulman, ele tem um livro chamado Estudo de Direito Penal, Processual Penal e de Filosofia do Direito, pela Marcial Pons, e ele coloca um estudo muito interessante de juízes e promotores que tiveram contato com a fase extraprocessual, com aquelas peças da fase extraprocessual, e depois, né, foram fazer a sua atividade no processo. De tantos promotores e juízes, né, que tiveram contato prévio com as peças antes do processo ser inaugurado, a grande maioria dos juízes condenou quando teve acesso às peças anteriores, naquilo que o Renato propriamente falou, de a pessoa buscar uma zona de conforto para respaldar a sua cognição dos fatos. Ele não vai contrariar, obviamente, aquilo que ele viu ou aquilo que ele formou na fase extrajudicial. Então, eu não gosto da ideia, mas do nome, pelo menos, mas a ideia vai ao encontro dessa imparcialidade. Isso não é inegável, isso não tem como fugir. E na aplicação da justiça militar? Bom, primeiro ponto que eu tenho para destacar aqui é que alguns têm dito que na Justiça Militar de São Paulo já existe juiz das garantias, o que eu acho equivocado. O que existe em São Paulo, na Justiça Militar, e no DIPO, lá em São Paulo, na verdade, é um juízo das garantias ou uma auditoria das garantias. Por que eu digo isso, Renato? Porque, na verdade, a ideia
é que a pessoa física do juiz, que tenha contato com as fases extraprocessuais, com os elementos de informação, não tenha lá atos decisórios na instrução criminal. E o que acontece em São Paulo é que existe uma auditoria, por exemplo, lá em São Paulo, na Justiça Militar, que é a auditoria de correição, a auditoria que acumula a correição, a distribuição e a execução penal. Quando um processo chega, ou quando um inquérito chega, melhor dizendo, esse juiz vai dar o primeiro atendimento. Pode deferir uma medida cautelar, pode deferir uma reserva de jurisdição, alguma coisa do gênero. Só que depois, esse inquérito vai ser distribuído para as auditorias de julgamento, a primeira, a terceira e a quarta, que são as criminais. Então eu fico pensando o seguinte, quem disse que em São Paulo tem juiz das garantias, não tem. Porque, por exemplo, quem é o titular lá é o querido amigo Moro Cavalcante. Se o Moro Cavalcante sai de férias e o também amigo Marcos Teodoro, que é juiz substituto, assume essa auditoria, ele vai funcionar na fase extraprocessual, mas quando o Moro Cavalcante voltar, o Marcos Teodoro volta para a auditoria de julgamento. E esse mesmo inquérito que ele funcionou na auditoria lá de distribuição, de correção, etc., pode ir para ele, Marcos Teodoro, ele não está impedido, não tem nenhum impedimento para que ele oficie, para que ele atue, melhor dizendo, no processo crime. Então não existe juiz das garantias em São Paulo, existe uma auditoria de garantias, mas o juiz ele pode sim ter contato com peças extraprocessuais, com peças lá, elementos de informação, e depois atuar no processo. E só para finalizar esse tema também, concordo contigo. Se for aplicado na justiça comum, se por acaso o Supremo decidir em favor da constitucionalidade do juiz das garantias, não tem como não aplicar na justiça militar. Eu vejo que muito bom o seu exemplo do HC 127.900, basta trazer a inconstitucionalidade do procedimento penal militar, ou do processo penal militar, como diz lá o nosso código, na questão do contato do juiz das garantias, para buscar no CPP essa realidade do artigo 3º. Alguns colegas, Renato, têm dito o seguinte, olha, a justiça militar não tem estrutura para implantar o juiz das garantias. E aí é um crime maior ainda, que você impõe nas costas do jurisdicionado a ineficiência e a falta de estrutura da justiça. Não é problema dele. Se ele tem esse direito na justiça comum, há de ter também na justiça militar. Não vejo como fugir disso. Então, resumindo, meus amigos, eu não gosto da designação, entendo que vai ao encontro realmente da imparcialidade, que é um reflexo, inclusive, do devido processo legal na sua fase substancial ou na sua vertente substancial, e que, se emplacar na justiça comum, tem também que ir para a justiça militar, não tem como fugir disso. Essa é a minha resistência. Não sei, doutor Clementino, se eu continuo já no meu tema ou se o senhor quer fazer alguma intervenção. Errado o primeiro tema? Renato, quer algo? Então, apenas eu vou apresentar o doutor Cícero, e agora o doutor Cícero, outro grande amigo. Quando eu falo do doutor Cícero, assim como o doutor Renato, hoje são os dois grandes processualistas, e o que mais tem debatido o processo penal, e quando a gente fala em processo penal, a gente fala comum e militar, não há mais como separar. Não há mais como separar os dois, dizer que nós vamos ter um sistema comum mais garantista e um sistema processual penal militar menos garantista. É difícil aceitar, dizer que um está evoluindo e o outro está estagnado. E a gente reconhecer que o processo penal comum está caminhando cada vez mais para o ideal de justiça e o nosso fica estagnado por uma questão de não ter evoluído no plano legislativo. Seguindo agora os nossos temas, o artigo 28 do CPP, com o doutor Cícero Coimbra. Bom, colegas, antes de mais nada, toda vez que a gente analisa o pacote anticrime, eu acho importante que a gente faça a separação do que é material do que é processual. Tá? Quando se fala em normas processuais, lá do processo penal, que foi alterado pelo processo penal, eu não vejo grandes problemas no traslado para o direito processual penal militar, como disse o Renato, como disse o professor Clementino. Agora, quando se fala em direito material, direito penal, já há de se ter um certo cuidado para não trazer a analogia em malam partem. Então, peguem, por exemplo, o caso do artigo 75 novo do CP, do Código Penal Comum. Agora, o cumprimento da pena no direito penal comum
vai até os 40 anos. No direito penal militar não foi alterado. O nosso artigo 81 ainda fala em 30 anos. Será que eu poderia trazer a realidade do processo, ou melhor, do direito penal comum para o direito penal militar? Entendo que não, porque aí se trata de norma material e aí seria uma analogia em Malan Park. Agora, no processo, eu não vejo problema. Agora, não vejo problema quando isso não afeta a própria concepção do crime, a própria persecução do crime. Ou seja, na justiça consensual, por exemplo, o Renato vai falar do ANPP na sequência, já é mais complicado você ter os mesmos valores de acordo com o bem jurídico. Muito embora eu acho que nós temos que evoluir no sentido de uma justiça consensual, mas isso nós vamos deixar para depois. E o artigo 28, o que tem a ver com isso tudo? Bom, o artigo 28, ele tem lá a sua definição no Código de Processo Penal, mudando a dinâmica de hoje. Hoje, como é que se funciona o arquivamento, ou como é que funciona o arquivamento na ação penal pública que o Ministério Público promove? Ele pede ao juiz, ele promove o arquivamento e o juiz determina o arquivamento do inquérito. O que vai mudar, na verdade, no artigo 28, se ele vingar, o Renato disse muito bem, ele está com eficácia suspensa. O artigo 28 ele diz que ordenado o arquivamento por quem? Pelo Ministério Público, o inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Ou seja, o que foi que mudou? Então, o artigo 28, na redação antiga, havia aquela dissonância entre o juiz e o promotor promovia o arquivamento, o juiz discordava, remetia para o Procurador-Geral de Justiça. Essa dinâmica não tem no Código Penal Militar, no início, no Código de Processo Penal Militar. Mas lá no artigo 397, já adiante, quando se trata do processo penal militar, tem a mesma dinâmica, dizendo que se o procurador, né, o promotor no caso, promover o arquivamento e o juiz discordar, vai remeter ao Procurador-Geral de Justiça Militar para que ele decida em última análise. Agora, vejam o seguinte, o que o artigo 28 novo traz para a gente? Primeiro que ele sedimenta, ele traz o engessamento, que já deveria ter acontecido há muito tempo, da titularidade da ação penal pública ou de iniciativa pública. A ação penal de iniciativa pública é do Ministério Público, ele é o titular. Não há razão para ter uma opinião do juiz nesse caso concreto. E aqui eu rendo minhas homenagens ao Alain, querido promotor, Alain Duó, que me convenceu nessa fala dele, que ele fala muito bem, que ele traz muito bem, dizendo o seguinte, olha só, o inquérito policial, ou a peça de informação, o PIC, por exemplo, o procedimento investigatório criminal, ele é destinado ao Ministério Público. É o Ministério Público que tem que arquivar esse procedimento. Claro, os órgãos ou os mecanismos de controle devem existir. E haverá, no nosso caso, né, pela nossa Câmara de Coordenação e Revisão. Então, vejam, o que o 28 traz de novo para a gente é exatamente isso. Ele traz o respaldo legal do que a Constituição, no artigo 129, inciso 1, já traz desde 88, que é a titularidade da ação penal de iniciativa pública, prestigiando o sistema acusatório, prestigiando mesmo o sistema acusatório. O promotor vai arquivar, e os seus órgãos de controle é que deverão, na verdade, verificar se há ou não o correto arquivamento. Lembro também, como o Renato fez, que esse artigo 28 está com a eficácia suspensa, particularmente por aquelas ADIs que o Renato citou, mas com viés, quando lá no final o ministro Luiz Fux, ele menciona a ADI 6305, ela que levou a essa suspensão do artigo 28 do CPP. Então, como é que estamos na situação atual? Existe a previsão do 28, o promotor arquiva o inquérito ele mesmo, remete para o seu órgão de controle, mas, na prática, isso não tem acontecido pela suspensa eficácia que ocorreu por essa cautelar na ADI 6305. Então, estamos todos trabalhando como dantes, ou seja, chega um inquérito policial militar para mim, eu promovo o arquivamento e o juiz arquiva, se discordar, vai ao Procurador-Geral de Justiça Militar. Bom, na verdade, uma coisa que acontecia também no passado é que o juiz tinha o controle desse inquérito. E hoje, aí me parece uma falha, eu queria ouvir o Renato também, o nosso Código de Processo Penal, ele fala da comunicação
a algumas pessoas, obviamente, né? Vai se comunicar ao indiciado, à vítima ou investigado, mas não fala no CPP, Renato, de comunicação ao juiz, o que para nós pode ser um problema. Por quê? O inquérito policial, quando ele chega para a gente, ele passa primeiro pela auditoria, para ganhar lá um número, para ganhar um controle jurisdicional ou um controle da auditoria sobre esse inquérito. E aí ficaria muito estranho eu arquivar o inquérito e nem dar satisfação para o juiz de que eu arquivei aquele inquérito. Não estou dizendo que eu tenho que pedir arquivamento ao juiz, mas, obviamente, aqui houve uma falha na minha concepção, Renato. O juiz deveria ser comunicado desse arquivamento, sim, e é o que eu acho que nós devemos fazer no caso concreto. Pois bem, eu quero destacar que esse órgão de revisão, se nós aplicarmos no CPPM, ou melhor, no processo penal militar, para nós, será a nossa CCR, a nossa Câmara de Coordenação e Revisão, prevista lá na Lei Complementar 75 de 93, no artigo 132 e 136, inciso 4. O 132 fala que a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar é o órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. E o 136 da Lei Complementar 75 de 93 fala com todas as letras: compete à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial militar, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Então, fica muito claro. Como é que funcionaria, então, essa dinâmica no CPM, aliás, no MPM, no processo penal militar, junto conosco aqui do MPM? O promotor faria a sua análise sobre o inquérito, ou o procedimento investigatório criminal. Sendo o caso de arquivamento, ele, promotor, arquivaria e remeteria para a CCR para que se fizesse esse juízo de revisão. Entendo que dessa forma seria a dinâmica correta. E agora, enfrentando a questão da nossa live aqui. Aplicamos ou não aplicamos, visto que o que foi alterado foi o artigo 28 do CPP e não o artigo 397 do CPPM. Aplicamos ou não aplicamos a nova dinâmica do artigo 28 ao direito penal militar ou ao processo penal militar? Eu não tenho dúvidas de que sim. E vou na mesma linha do Renato no juiz das garantias. Basta que nós entendamos que o artigo 397, na sua dinâmica do CPPM, ele é inconstitucional, porque ele fere essa titularidade da ação penal pública e fere também o sistema acusatório. Ele coloca o juiz numa posição de que ele poderia, por exemplo, pela pena do promotor, não concordar com o arquivamento. É fato que no artigo 28 antigo e no 397, a decisão final continua com o Ministério Público, porque, afinal de contas, iria para o Procurador-Geral e, se ele decidisse pelo arquivamento, estaria arquivado e aí o Judiciário não poderia fazer nada. Lembro os colegas o seguinte: havia uma excrescência que ainda está no CPPM, que é a correição parcial de ofício pelo juiz corregedor, hoje ministro corregedor, que poderia, entre aspas, desarquivar inquéritos já arquivados pelo juiz de primeira instância. Por que isso era uma excrescência? Primeiro, que o juiz corregedor era juiz de primeira instância, tal qual o juiz que arquivou. Hoje seria o ministro. Mas, em segundo plano, é que seria, na verdade, algo quase judicialiforme, em que o judiciário poderia desarquivar o inquérito e tocar o processo para frente, o que é um absurdo. Então, nós sempre compreendemos o artigo da correição parcial no CPPM como alguma coisa em que poderia haver a remessa ao Ministério Público para que o Ministério Público se manifestasse sobre aquele arquivamento. Mas uma vez arquivado pelo juiz, lá de primeira instância, era um absurdo ter essa previsão de que o juiz corregedor poderia desarquivar ou poderia, por exemplo, provocar por correição parcial o desarquivamento. Em boa hora, e aí é o lembrete que eu faço, a Lei 13774 de 2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária da JMU, a 8457 de 92, revogou a letra C do inciso 2 do artigo 14 da Lei 8457. O que dizia isso? Justamente que era incumbência do juiz corregedor, hoje ministro corregedor, a correição nos autos de inquérito mandados arquivar pelo juiz auditor, representando ao tribunal, vejam só, representando ao tribunal, mediante despacho fundamentado, desde que entenda existentes indícios de crime e de autoria. Então, alguns entendiam isso como nascedouro da correição parcial, que na verdade está no CPPM, não na lei de organização. Mas revogando-se essa letra C do artigo 14
da 8457, aí solapa-se de vez, na minha opinião, a correção parcial por provocação do ministro corregedor hoje, nesses casos de arquivamento. Então, Renato, concluindo, e colega Clementino também, eu não tenho dúvidas de que o artigo 28 é um bom caminho, é uma boa inovação do CPT, o pacote anticrime foi acertado nesse ponto, prestigiando a titularidade da ação penal, prestigiando o sistema acusatório, e se ele for aplicado na justiça comum, eu particularmente vou aplicar nos meus feitos do direito penal militar, no processo penal militar, vou arquivar os inquéritos e vou mandar para a CCR até que haja uma decisão vinculativa em sentido oposto. Rendo aqui também minhas homenagens, Clementino, eu esqueci de mencionar, nosso querido professor José Carlos Couto, professor de todos nós, e devolvo a palavra a você, meu caro amigo. O som, Clementino. Tenho os dois, em especial o Renato, é que eu vejo dentro desse contexto do juiz da garantia, o artigo 28, que lá no juiz da garantia, ele tem um controle também sobre o inquérito. E daí é um controle externo da atividade policial, quando ele pode até trancar de ofício o inquérito, né? E ele faz do juiz da garantia um controle externo. Então, não vamos ter dois controles externos. E aí, na questão também, que é uma coisa que estou mediando, é aquele velho problema também do pedido de absolvição, se ele também encerra, né? Eles iniciaram uma situação do arquivamento e ficou em aberto o pedido de absolvição, que em muitos países aí, né, é uma retirada, né, da acusação. Então, eu provoco também o Renato nessa questão do controle externo do artigo 28 e voltando também ao juiz das garantias, né, que é o tema correlato a isso. Sem dúvida alguma, Clementino, e aí eu vou endossar as palavras do Cícero, porque realmente, Cícero, a gente que trabalha na Justiça Militar, a gente vê isso de maneira muito nítida. Uma das coisas que mais me aflige é, por exemplo, você oferecer uma denúncia, um arquivamento. Então, você promoveu o arquivamento perante o juiz. Ele discorda, ele aplica o 397, sobe para o PGJM. O que acontece? Aí ele designa o colega. Então, por exemplo, no meu caso aqui, designa o Grigoleto para oferecer denúncia, Clementino. Raciocine comigo. Essa denúncia vai ser oferecida perante o mesmo juiz que rejeitou o arquivamento. O que fatalmente vai acontecer no curso desse processo? E o mesmo se diga, eu sempre questionei isso também, Cícero, o caminho inverso. Porque imagina você sabe que isso acontece demais, quando você oferece uma denúncia e ela é rejeitada pelo juiz. E aí você recorre para o STM recebe e devolve para a primeira instância. Quem que vai ser o juiz da causa? O mesmo juiz lá atrás que rejeitou sua denúncia. Qual vai ser a decisão dele ao final do processo? Certeza absoluta que vai ser absolutória. E no primeiro exemplo, condenatória. Então, quer dizer, são exemplos que a gente acaba se deparando no nosso dia a dia que claramente põem em xeque a imparcialidade do magistrado. Por isso que essa nova sistemática do 28 ela é muito bem-vinda. E como bem colocou o Cícero aí, Clementino, se eu disse que eu não estou muito otimista quanto ao juiz das garantias, quanto ao 28, eu tenho quase que certeza absoluta que ele vai voltar a valer. Porque na decisão do ministro Fux, quando suspendeu sua eficácia, ele deixou bem claro que não há nenhum problema de inconstitucionalidade em relação a ele. Na verdade, o único problema do 28 seria a sua aplicabilidade imediata, num prazo tão exíguo quanto de 30 dias, que é a vacatio legis da 13964. Então, na verdade, quando o Fux suspendeu a eficácia do 28, ele, na verdade, teve como intenção dar tempo para que o Ministério Público possa se preparar para a sua vigência. E é o que fatalmente deverá acontecer. E eu concordo com o Cícero no sentido de que esse dispositivo também deveria ter aplicação na Justiça Militar. De imediato, então, Clementino, eu já passo para o meu último tema, que seria o acordo
de não persecução penal e a possibilidade ou não de aplicação na justiça militar. Para os colegas aí que ainda não estão familiarizados com esse acordo, Clementino, como é que a gente pode conceituar esse acordo? É um negócio jurídico. É, entre aspas, um contrato. É um negócio jurídico de natureza extrajudicial, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso, devidamente assistido por seu defensor, que vai ser levado à apreciação do juiz, ou seja, necessariamente eu preciso da homologação da autoridade judiciária, pelo menos em regra, e à luz da 13964, pelo juiz das garantias, onde o indivíduo vai confessar a prática do delito e, por conta disso, vai se sujeitar ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, recebendo em contrapartida do Ministério Público a promessa de que não vai dar início à persecução penal. Daí o próprio nome, Acordo de Não Persecução Penal, declarando-se, ao final, a extinção da punibilidade se por acaso esse negócio jurídico vier a ser cumprido. Então esse é o Acordo de Não Persecução Penal. Trabalha basicamente, Clementino, com aquela ideia de que já não dá mais para processar criminalmente todos os fatos delituosos. Ou seja, chegou a hora, pessoal, de deixarmos de lado como dogma absoluto o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Clementino, eu comento sempre que a minha paixão pelo Ministério Público teve início quando eu fiz estágio no MP estadual em Belo Horizonte. Eu fiz estágio durante quase 2 anos e meio no MP estadual, federal, e eu me lembro bem, Cícero, atuava com a doutora Nájila e a Fará, e ela era o seguinte, de 10 inquéritos, denúncia tinha que ser feita nos 10. Quando nós, estagiários, pensávamos em arquivar alguma coisa, a gente fazia uma reunião com ela. Então tinha que ter reunião para discutir, para falar que não havia prova. Teve um dia que eu falei com ela, doutora, princípio da insignificância. O que é isso, princípio da insignificância? Então nós fomos criados sob o dogma do princípio da obrigatoriedade. Isso é algo muito forte entre nós. Ou seja, houve crime, tem que denunciar, tem que processar criminalmente. Só que essa verdade absoluta do princípio da obrigatoriedade, hoje, tem demonstrado que não dá mais para seguir com isso. Ou seja, se você olhar para a realidade, não na justiça militar, sejamos muito sinceros, a gente vive num oásis, num verdadeiro paraíso, quando a gente olha para o lado de fora, justiça comum estadual e a própria justiça comum federal. Mas se você olhar para a realidade do dia a dia, o que nós temos é uma situação pré-falimentar do sistema penal. Aqui em São Paulo, por exemplo, Clementino, eu tenho colegas juízes estaduais que trabalham em varas criminais com 10 mil processos, 12 mil processos criminais. Os colegas fazem audiência de segunda a segunda, é todo dia. Tem vara que, inclusive, faz audiência de manhã e de tarde. E não vai conseguir dar vazão a essa quantidade infinita de processos criminais que, diga-se de passagem, tem, inclusive, aumentado agora durante a pandemia por conta da crise financeira. Basta ver o exemplo recente de Criciúma. E aí o problema, Cícero, é exatamente qual? Como é que nós vamos resolver o problema dessas varas criminais com 10 mil processos? Será que continua sendo possível trabalhar com aquele processo conflituoso tradicional? Denúncia, recebe, manda citar, audiência de instrução, vamos fazer o julgamento, apelações, sucessivos recursos? Hoje, muitos vêm entendendo que não. E é dentro dessa ótica, colegas, que vão surgindo esses sistemas de solução consensual dos conflitos. Os colegas vão lembrar da transação penal, da lei dos juizados, da suspensão condicional do processo e agora do acordo de não persecução penal. Então esse acordo, ele rompe
com o dogma do princípio da obrigatoriedade e passa a trabalhar dentro da ação penal pública com o princípio da oportunidade, ou seja, presentes determinados requisitos que estão lá no artigo 28A, o Ministério Público, então, poderia deixar de oferecer denúncia e buscar uma solução consensual para aquela demanda. Clementino, parênteses na exposição teórica, para fazer um questionamento simples aos colegas. Quem nunca fez um acordo de não persecução na Justiça Militar? Vamos pegar aqui nosso querido amigo Saraiva, há pouco citado. Saraiva, aí, que é maratonista, surfista, dentre outras funções, aí também um brilhante promotor e um grande amigo aí. Clementino, pode parecer que não, mas eu tenho certeza que os colegas certamente já devem ter feito, ainda que informalmente, um acordo de não persecução penal. Você pode não ter dado o nome acordo de não persecução penal, mas talvez algo semelhante já tenha sido feito. E aí eu te dou o meu exemplo, Cícero. Eu lembro quando eu cheguei no Ministério Público Militar, parece que foi ontem, mas já se vão aí mais de 15 anos, eu vou lembrar do seguinte exemplo: denúncia por crimes patrimoniais. Então vamos pegar o clássico exemplo de estelionato previdenciário aí. Morre o pensionista, vai lá o civil, continua recebendo, simula o pai vivo, alguma coisa assim. Crimes patrimoniais, o cara pega o cartão do outro soldado lá e saca dinheiro. Ao longo de 15 anos, dentro do Ministério Público Militar, para ser muito sincero, o que eu sempre fiz? Denúncia. Denúncia, denúncia e denúncia. Inclusive porque eu lembrava de um colega promotor estadual em São Paulo, cuja corregedora, quando aprovado e no estágio probatório, a corregedora do MP estadual aqui em São Paulo, Cícero, dizia para o colega promotor estadual que durante o estágio probatório, o nome dele estaria escrito a lápis na instituição e ela ficaria com a borracha nas mãos. Então esse colega me disse isso e aí ele denunciava todo mundo. E aí eu, estágio probatório, denunciava todo mundo. Eu esqueci dos meus 3 anos de defensoria e eu oferecia denúncia para todo mundo. Só que, Cícero, passados 15 anos, e nem foi necessário tanto tempo, o que você acaba vendo? Que em casos de menor importância, a denúncia por si só e o processo criminal, eles vão acabar produzindo resultados concretos pouco eficazes, na minha humilde opinião. Não sou dono da verdade mais uma vez. E por que eu falo isso? Você pega esses crimes patrimoniais de pequena monta, o que vai acontecer? Denúncia, aí demora 1 mês, manda citar, depois demora 6 meses, audiência de instrução, o cara sobe com uma apelação para o STM mais 2 anos, aí depois consegue emplacar um recurso extraordinário, 5 anos para resolver uma demanda. E o que vai resultar no final do processo, Cícero? Suspensão condicional da pena. O cara vai lá, comparece trimestralmente em juízo durante 2 anos e declara a extinção da punibilidade. Aí eu pergunto aos colegas, será que justifica todo o trabalho para, ao final, buscar uma suspensão condicional da pena? Será que não dá para buscar um resultado concreto que seja um pouquinho mais eficaz? Nos últimos anos, venho fazendo isso muito aqui, e é o que eu chamava atenção, Clementino, é o que me parece, informalmente, um acordo de não persecução penal que há muitos anos já era feito. E por quê? Vamos lembrar, por exemplo, do 240 do CPM, parágrafos 1º e 2º. Mesma coisa com o estelionato 253. Se houver a reparação do dano até o início do processo penal, é perfeitamente possível que aquela infração penal seja desclassificada para quê? Para infração disciplinar e o indivíduo seja punido. Durante muitos anos, e aqui sendo muito honesto com os colegas, o que eu fazia? Denúncia. Só que depois de muito tempo, percebi que já não estava surtindo resultado nenhum. Hoje, em muitos casos, Clementino, o que eu faço? Nesses crimes patrimoniais, eu devolvo o inquérito para a autoridade de polícia judiciária e militar, já chamam a atenção para os parágrafos 1º e 2º do 240 e também para o 253, dando ao investigado
a oportunidade de reparar o dano até o início do processo penal, para que, se isso acontecer, e se for ele militar, para que aquela conduta seja desclassificada para infração disciplinar. Já apanhei muito por conta disso, há colegas que não concordam com isso, mas na minha humilde opinião, em 30 dias você resolve o problema. E você fala, mas o processo, a hierarquia, a disciplina. Nunca fui militar, Clementino, mas já tive o retorno de algumas autoridades de polícia judiciária militar, que o retorno lá dentro do quartel é muito melhor, porque no intervalo de 30 dias o cara paga. Aliás, coincidentemente, nesta semana agora, acho que foi na terça-feira, num caso de estelionato, eu devolvi, o indivíduo pagou, ele era militar, ele devolveu R$7.000, Cícero. Ele pagou exatamente para ser beneficiado com a regra lá do 253. O inquérito foi arquivado, devolvemos para o comandante para eventual punição disciplinar. Então é isso que eu queria chamar a atenção dos colegas. Ainda que haja uma resistência, eu tenho certeza que alguns provavelmente já devem ter feito, ainda que informalmente, esse acordo de não persecução penal. Rapidamente, porque o nosso tempo é exíguo, Cícero, cabe ou não cabe esse acordo na Justiça Militar? Mais uma vez, argumentos contrários, princípio da especialidade. Já disse, me parece um argumento muito cômodo. 2, é incompatível com a hierarquia disciplina. 3, vamos lembrar que há um julgado recente do Superior Tribunal Militar, agora de agosto de 2020, negando a aplicação desse acordo na Justiça Militar. Como já disse, em relação ao juiz das garantias, eu quero crer que o princípio da especialidade não pode ser invocado. Já disse também, colegas, que você não pode usá-lo, principalmente porque esse acordo de não persecução penal, ele visa trabalhar com um sistema que seja um pouco mais eficaz. Vamos lembrar também, um outro argumento interessante, que na redação originária, constante da resolução 181 do CNMP, Clementino, havia uma vedação à celebração do acordo de não persecução penal para os crimes militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Se você pegar o Código de Processo Penal, artigo 28A, incisos e parágrafos, nada foi dito em relação ao crime militar. Então aí entra uma questão de interpretação. Na minha humilde opinião, até traçando essa comparação com a resolução 81 do CNMP, que deu origem ao acordo de não persecução penal, me parece o seguinte: se na resolução 81 havia vedação, e se no Código de Processo Penal essa vedação não foi reproduzida, é porque o legislador da Lei 13.964 quis admitir a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. E por fim, Cícero, para concluir, não me venha dizer que ele se revela incompatível com a hierarquia e disciplina, porque é sempre a mesma justificativa. Princípio da especialidade, hierarquia e disciplina. Primeiro, em relação ao civil. Civil não está sujeito à hierarquia e disciplina. Então, Clementino, trabalhando com um suposto estelionato previdenciário, se o autor de um estelionato previdenciário contra a União poderia ser beneficiado com um acordo de não persecução penal oferecido por um colega procurador da República, se um autor de estelionato previdenciário contra o Estado do Pará, aliás, que estive ali, que maravilha, meu Deus, né, que saudade aí do Estado do Pará. Esqueci do nome do peixe, o filhote. Nossa senhora, se tiver um filhote para me mandar, e pode separar e mandar para mim, Clementino. Mas se você está aí no Pará, o colega promotor estadual no Pará celebra um acordo de não persecução penal por um crime de estelionato previdenciário. Por que esse mesmo estelionato previdenciário, praticado por um civil contra o patrimônio sob a administração militar, não teria direito ao acordo de não persecução penal na Justiça Militar? Não há nenhuma justificativa. Para concluir todo esse raciocínio, rapidamente, Clementino, quando eu expus o tema para os colegas juízes federais da Justiça Militar, nesse seminário, webinário, é tanto nome que a gente já nem sabe mais, nesse seminário lá do STM, Cícero, me perguntaram o seguinte: mas Renato,
se a gente começar a celebrar esse acordo na Justiça Militar, nós não vamos ter audiências para fazer. Isso não poderia justificar, a longo prazo, a extinção da Justiça Militar? Foi uma pergunta que me fizeram. E uma pergunta, Clementino, muito sincera, muito honesta, porque nem todo mundo tem coragem de fazer essa pergunta, tá? Mas é algo que fica aqui dentro de nós. Porque você fala assim, poxa, se eu fizer esse acordo, eu não vou ter muita audiência para fazer, eu não vou ter muito processo criminal. E isso amanhã pode justificar a extinção da Justiça Militar. A minha resposta para a colega, Cícero, muito honesta também. Primeiro, eu escuto essa conversa de extinção da Justiça Militar desde que eu passei no concurso. Segundo, eu não posso pautar a minha conduta e a aplicação ou não de princípios e garantias constitucionais com base numa possível ou não extinção da Justiça Militar. E terceiro, colegas, sinceramente, como disse no começo dessa parte da exposição, eu sinceramente não consigo visualizar que o meu salário seja pago para que eu fique buscando concessão de suspensão condicional da pena para que amanhã o indivíduo compareça trimestralmente em juízo. Passados 15 anos, desde a minha aprovação no MPM, eu acho que a gente tem que buscar um resultado que seja um pouco mais concreto e um pouco mais eficaz. E me parece que isso, para alguns crimes, pode ser alcançado pelo acordo de não persecução penal. Então são essas aí as breves considerações que eu tinha para fazer. Eu devolvo a palavra ao meu querido amigo Cícero e Clementino. Prosseguindo no debate, com a palavra o doutor Cícero. Obrigado, Clementino. Eu quero dizer o seguinte, Renato, eu ainda preciso de mais uns 7 anos para eu assimilar certas coisas. Você já está com 15, eu estou com 7, né? Então eu preciso de algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu cheguei em Bagé, na minha primeira lotação, já se fazia isso com o artigo 240, na reparação do dano, né? E eu não concordava, e ainda hoje eu sou meio recalcitrante em aceitar isso, porque eu não vejo o parágrafo 2º como algo inexoravelmente ligado ao parágrafo 1º, porque lá se fala a atenuação do parágrafo anterior será aplicada quando houver a reparação do dano. E não a chamada desclassificação, que na verdade é a absolução por insignificância. Mas, enfim, eu preciso de mais um tempo para maturar. Agora eu confesso a você o seguinte, quando surgiu o ANPP, eu já fiquei de cara, né, avesso. Porque eu tenho aquela matriz de raciocínio que é engessada, e eu concordo que tem que ser mudada, da 9.099. Então, eu acho o seguinte, a Ângela, a nossa querida Ângela que nos assiste, um abraço para a Ângela, né, e o Cláudio Amin, nosso amigo Cláudio Amin também, que te admira muito, e já falou que você é o ídolo dele com essas visões do ANPP, por exemplo, manda um abraço para o Cláudio Amin também. Concordo contigo, e vários colegas concordam, mas eu fico pensando o seguinte, um argumento que é difícil refutar, primeiro, é a aplicação do ANPP sem aplicar a 9.099. Eu acho que se caminhamos para o ANPP, temos que mudar o 90A e também tirar essa restrição. Então, é um argumento que eu tenho forte para o ANPP. Não que uma coisa seja ligada diretamente à outra, mas me dá, assim, uma certa dificuldade de entender que um crime não pode ser de menor potencial ofensivo, com pena máxima até 2 anos, e se a pena mínima for até 4 anos, eu posso aplicar o ANPP. Então, me parece algo meio desconexo na lógica do sistema processual. Mas eu não nego, Renato, que a gente tem que caminhar para uma justiça consensual. Isso é o futuro. E aí sim, se nós não formos maleáveis em relação a essa justiça consensual, pode ser que a gente tome tanta paulada do STF, sendo muito sincero, que aí a justiça militar corre um sério risco. Então eu acho que seria melhor, Renato, nós trabalharmos para que a lei mudasse e o ANPP e a 9.099 fossem aplicados na justiça militar com uma certa parcimônia, com um certo critério que poderia diferenciar o crime comum do crime militar. Mas do jeito que está, eu acho complicado. Nos julgados do STM, os recentes, por exemplo, se coloca muito bem, o ministro Péricles colocou isso muito bem,
que a vontade do legislador, na discussão do projeto, foi não incluir os crimes militares do ANPP. Então aí vem a tese do silêncio eloquente. Não foi uma omissão simples no ANPP, quando se trata no CPP. Foi, na verdade, um silêncio que o legislador quis não colocar os crimes militares. Certo ou errado, eu não vou entrar no mérito, mas eu acho que tem que mudar a lei. Temos que trabalhar como promotores para mudar essa lei. A propósito da sua muito boa intervenção a respeito da obrigatoriedade. Esse princípio já caiu por terra há muito tempo, e eu digo mais, viu, Renato? Eu acho que aquele mantra que a gente repete do indúbio pro societate também, tá certo que são duas coisas distintas, né? A obrigatoriedade, você tem lá os indícios, e o indúbio pro societate, você está ali meio na dúvida. Mas eu acho que também caiu esse princípio, nós não podemos mais enxergá-lo como nós enxergávamos lá atrás, por conta de vários fatores. O primeiro deles é em relação ao novel, lá de 2004, direito fundamental à razoável duração do processo. Eu não consigo conjugar, por exemplo, o indúbio pro societate com a razoável duração do processo. Se eu tenho dúvida, eu tenho que pedir o arquivamento ou arquivar no novo artigo 28 o inquérito. Eu não acho que a gente tem que denunciar a torta direito, mesmo porque você também escreveu um livro muito bom, excelente, sobre abuso de autoridade. Tem lá o artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade, nosso encalço, né? Inaugurar lá o processo, a persecução penal sem justa causa é abuso de autoridade, claro, tem que preencher o elemento subjetivo lá do artigo 1º, parágrafo 1º, mas enfim, eu acho que nós temos que caminhar para essa justiça consensual, mas eu, sinceramente, acho que careceria a mudança da lei para que atingisse também o CPPM, porque da forma como foi colocado, nós temos, ou como foi colocada a lei, nós temos uma vedação expressa nas discussões. Não na lei, não saiu na lei, mas nas discussões tem lá. No encaminhamento, na mensagem de encaminhamento, diz lá, olha, não se prestigiou violência doméstica, não se prestigiou crime militar, ou seja, equipararam a violência doméstica no crime militar para não aplicar o ANPP. E aí, talvez, isso fosse um argumento forte para a não aplicação da forma como está. Outra coisa que me preocupa, só para terminar esse debate aqui do ANPP, não só no ANPP, mas também na 9.099, a aplicação desses institutos despenalizadores só a civis. E agora, o sursi, por exemplo, o STM tem aplicado o sursi em deserção quando o réu, ou condenado já é civil. Isso me incomoda muito, Renato, vou ser muito sincero, porque me parece que nós voltamos a um direito penal do autor e não do fato. Toda vez que eu separo quem pratica o crime, eu estou esquecendo a gravidade do fato e dando importância na pessoa, em quem ela é. Claro que quando a lei traz isso expressamente, a gente pode até discutir, mas está na lei. Agora, por exemplo, alguns colegas admitem, não, 9.099 só para civil. Eu fico me perguntando, por exemplo, se ele admite, por exemplo, uma lesão corporal na condução de veículo automotor, lá um civil que dentro do quartel atropela um militar, por exemplo, né, que para mim não seria crime militar, mas digamos que alguém considere como crime militar, qual seria a diferença de um militar atropelar alguém na mesma circunstância? Então, eu acho que esses institutos despenalizadores, o ANPP, a suspensão condicional do processo da 9.099, né, a transação penal, que seja, eles têm que focar o crime e não a pessoa que comete o crime, para a gente não cair naquela armadilha. Não, para o militar tudo, ele é um cidadão de sua menos importância, um cidadão com menos garantias, e para o civil, tudo ali, né? Nada para o militar e tudo para o civil. Então, a minha recalcitrância, primeiro, para finalizar, é com relação à não aplicação da 9.099 e aplicar o ANPP. Segundo, esse silêncio eloquente que é realmente uma trama difícil da gente sair. E terceiro, ficar nessa visão de que a gente tem que aplicar para o civil e não aplicar nada para o militar. Eu acho que temos que focar o crime e não o autor do crime, o fato e não o autor. Então são essas as considerações do ANPP. Clementino, devolvo aí a palavra. Já no último tópico, com a palavra Cícero, sobre o artigo 16A do Código de Processo Penal Militar. Eu sei que a gente tem que ser breve, né, Clementino, porque o tempo aí está se esgotando. Então eu vou economizar muito aqui, né, do que eu iria falar do ANPP. Todos nós conhecemos, do artigo 16A, todos nós conhecemos o artigo 16A trazido pelo Código de Processo Penal Militar agora, com a Lei
13964, de 2019, que tem lá o seu irmão gêmeo, ou primo, que é o artigo 14A do CPP. A primeira coisa que se tem a dizer é a seguinte: muitos defendem a inconstitucionalidade do artigo 16A. Temos colegas, Renato, não foi o seu caso, você não escreveu isso no seu livro, mas o Rogério Sanches defende isso quando ele fez aquela nota do Ministério Público de São Paulo. Um outro livro coordenado pelo René, do O. Souza, também a colega defende isso lá, que teria, entre aspas, uma lesão à isonomia, dizendo que é assim, se o militar, por exemplo, que se envolve numa ocorrência letal, com morte, resultado morte, ligado à profissão, tem direito a um defensor, todos deveriam ter. Eu não vejo dessa forma. Então, a primeira discussão que eu travo aqui é a seguinte: o 16A é inconstitucional sob o enfoque da isonomia? Eu posso arrumar outros argumentos. Sob o enfoque da isonomia, ele é inconstitucional? Entendo que não. Mas antes de falar disso, vamos trazer aqui para os nossos ouvintes o que é o 16A. O 16A diz o seguinte, minha gente: naquelas ocorrências, naqueles casos investigados por feitos extrajudiciais, inquéritos, né, ou então o PIC, enfim, procedimentos investigatórios, em que haja, primeiro, uso de força letal ligado ao exercício profissional, o militar terá o direito a ter um advogado. Até aí não teve inovação nenhuma. E segundo, se ele não indicar um advogado, se ele não constituir um advogado, um defensor, como diz a lei, o encarregado do procedimento deve notificar, intimar a instituição a qual ele pertencia, para que em 48 horas essa instituição indique um defensor para acompanhar o inquérito. Então, alguns pontos interessantes. Primeiro, essa questão da inconstitucionalidade. Deveriam todos os indiciados em inquéritos ter o advogado fornecido pela instituição? Entendo que não, foi uma opção do Estado. Muito embora, Renato, eu possa ter isso aí como algo que seja, de certa forma, político, né, algo que seja naquele direito penal simbólico. O Jesus Maria Silva Sanches, ele fala muito bem disso, de um direito penal simbólico e, por consequência, um processo penal simbólico, que é um processo penal, e ele fala no direito penal, apenas para satisfazer, para aplacar o anseio dos eleitores. Então você tem lá um dispositivo que é eleitoreiro, que na verdade ele quer realmente agradar a quem vota em mim, e foi o caso para mim nesse artigo 16A. Conjugando ele, Renato, com a nova legítima defesa, lá no parágrafo do Código Penal Comum, que na verdade coloca a ocorrência de sequestro, por exemplo, como um caso de legítima defesa, quando na verdade sempre foi. O parágrafo lá do 25 fala, nos termos do caput, quando... Então, quer dizer, foi uma inovação que não trouxe nenhum acréscimo ao penal, ao Código Penal, né? Mas, enfim, além disso, fugindo dessa situação de que é uma manobra eleitoreira, uma manobra simbólica de legislação, um direito penal simbólico, no caso, direito processual penal simbólico, eu não vejo inconstitucionalidade por isonomia, por lesão à isonomia, porque foi uma opção de Estado. Uma opção de Estado de garantir um defensor desde o inquérito àquele que pratica o fato em nome do Estado, em nome da preservação da ordem pública, no caso do policial militar. Então não vejo por isso. Outro argumento que se tem como inconstitucional é a eficiência. E aí me parece que essa visão é um pouco preconceituosa, porque ela parte da premissa, e aí o doutor José Osmar vai me concordar comigo, de que a presença de um defensor, de um advogado no inquérito seria ineficiente. Por que ineficiente? Então também não vejo nenhuma lesão à eficiência quando se trata desse artigo 16A. Acho que advogado, defensor, encarregado do inquérito ou promotor que conduz lá o PIC tem que fazer o jogo da investigação de uma forma correta, de uma forma liana, eficiente. O advogado pede, o promotor nega, o encarregado nega. Se for um caso, ele impetra o habeas corpus. Enfim, é da dinâmica, mas isso não quer dizer ineficiência por si só. Pois bem, existem outros argumentos de inconstitucionalidade, Renato. Se fala na intervenção no Estado-membro, ferindo o Pacto Federativo, na dotação orçamentária, como é que o Estado vai ter orçamento para garantir o defensor? São problemas que existem e serão discutidos também. Mas com relação ao 16A em si, atores. No nosso caso, nós estamos militar da União. Quais são os atores que estão envolvidos no 16A?
os militares federais, mas aí teve uma falha do 16A. Ele fala só em garantia da lei e da ordem. E aqui sim, ele poderia ser mais pretensioso. Por que ele não conversou, por exemplo, com o parágrafo 2º, Clementino, lá do artigo 9º? Então, por exemplo, aquele que está numa GLO, Operação Ágata, aqui no Rio Grande do Sul, e mata alguém dolosamente, ou seja, uso letal de força, ele terá direito a um defensor indicado pela instituição. Mas aquele que está de sentinela no quartel e mata alguém também usando no uso letal da força, não terá a mesma prerrogativa. Eu acho que, no futuro, pelo menos se não houver uma correção da lei, a jurisprudência há de corrigir isso. Então, há de haver aí a designação do defensor, se é que isso vai chegar às barras do judiciário. Então, é uma falha que se tem. Para nós, militares federais, ou para nós, no âmbito dos militares federais, nós temos só a GLO. Por exemplo, não está incluído aí GVA, garantia da votação e da apuração, não está garantido defesa do quartel, não está garantido, por exemplo, numa situação de missão dada pelo presidente da República, de tiro, de destruição de aeronave hostil, Clementino. Veja, o militar da aeronáutica que usa letalmente a força e destrói uma aeronave hostil não tem o mesmo direito, entre aspas, de ter a indicação de um defensor pelo artigo 16A, que só fala em GLO. Então, houve uma falha aqui nesse ponto, né? Uma coisa que eu chamo a atenção é que o 16A fala investigado e não apenas indiciado. O que me parece, Renato, é que nós não temos no IPM a mesma imposição do inquérito policial, daquele despacho fundamentado de indiciamento. Então, no nosso IPM, é muito confusa essa questão de indiciamento. Há um despacho de indiciamento, o Roth, o nosso amigo Ronaldo Roth, ele defende que deve ter, eu também concordo com ele, mas não existe essa obrigatoriedade no nosso CPPM. Então, foi muito, aí eu concordo com a lei, que investigado, desde a portaria, se eu souber que alguém é o possível autor de um fato, eu tenho que aplicar o 16A. Então, o 16A, ele é citado, como diz a lei, você muito bem critica essa citação, não é citação, mas a lei fala, ele será citado para constituir defensor em 48 horas. Não o fazendo, ou não sendo encontrado, como aí coloca o Rogério Sanches, Rogério Sanches muito bem, não sendo encontrado, também a instituição será intimada para indicar um defensor. Nessa dinâmica, então, o investigado, e não só o indiciado, tem direito a esse 16A. Procedimentação judicial alcança também o PIC, já falamos disso. Fato em apuração. O fato em apuração do 16A é o quê? É aquele do exercício profissional. E aí um bom parâmetro para a gente pode ser a letra C do inciso 2 do artigo 9º do CPM, que fala por militar em serviço ou atuando em razão da função naquilo que nosso querido amigo Jorge César de Assis chama de crime militar em razão do dever jurídico de ação. O Jorge cunhou essa frase, essa expressão, que foi muito feliz. Quando se fala em uso letal, me parece que é o fato doloso, e aí surge uma nova incongruência do dispositivo, Renato, que é assim, se houver no exercício profissional um fato doloso, eu tenho o 16A. Mas se for um fato culposo, não teria o 16A, que é um fato, entre aspas, menos grave, né, pelo menos sob o ponto de vista da vontade do agente, não seria aplicado o 16A? Acho que também no futuro isso deve ser corrigido pela prática. E também me parece que a lei quis dizer uso da força abrangendo a comissão e não a omissão. Nós temos que aplicar o 16A, na minha opinião, também, a omissão penalmente relevante, porque haverá também esse resultado letal. Não é uso, não é emprego de força, mas eu não vejo parâmetro para deixar de fora essas questões. E o fato, principalmente, seria o homicídio. O homicídio seria o crime, por excelência, onde nós aplicaremos o 16A. Bom, direito de constituir defensor, o indiciado já tinha há muito tempo. Seja pelo direito constitucional à ampla defesa, ou como você muito bem coloca no seu livro, Renato, o contraditório diferido. Você é uma das pessoas que falam desse contraditório diferido. Eu, por exemplo, falo que não tem contraditório no inquérito. Você, de uma forma muito profícua, coloca, não, tem sim, mas é um contraditório diferido. Né? A parte terá acesso lá aos atos, aos elementos informativos a posteriori, né? Mas, enfim, seja pela ampla defesa, seja pelo contraditório diferido, como você muito bem coloca, seja por um direito de petição,
já havia um direito de ter defensor no inquérito policial militar, isso é inequívoco. A súmula vinculante 14 deixa isso de forma muito clara, porque ela conversa também com o artigo 7º, inciso 14 e 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados, e que conversam também, Renato, com o artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Fazem parte de um sistema que fecha essa possibilidade, esse direito do indiciado ou investigado ter um defensor do inquérito e o direito profissional do advogado de acompanhar o inquérito de quem ele assiste. Né? Então, entendo que realmente não houve inovação nenhuma. A inovação houve naquela questão de a administração ter que indicar um defensor. E, para finalizar, eu vou me ater a essa questão da instituição militar ter que indicar um defensor. O que aconteceu, colegas, no estado de São Paulo, por exemplo? Eu conversei com o Rogério Sanches e ele me reportou isso, né? Eu não tenho isso por escrito, não é um dado estatístico, mas ele me disse o seguinte, que havia um entendimento de que o artigo 16A ele era absoluto e eu não poderia conduzir o inquérito de nenhuma forma se não fosse com a presença do defensor em todos os atos do inquérito policial militar, ou no nosso caso do PIC. E aí, 800 inquéritos policiais militares em São Paulo ficaram parados por conta dessa compreensão. Clementino sabe muito bem, Clementino a quem aproveito para render também a homenagem, Clementino, porque eu e você, nós siamo oriundi, né? Nós somos da Polícia Militar, de origem de Polícia Militar. Clementino integrou a briosa Polícia Militar do Estado do Pará, mas o Clementino sabe como eu que, por exemplo, em São Paulo, as ocorrências letais da rota são lá periódicas, existem essas ocorrências com uma certa frequência. Não vou dizer mensal, não vou dizer semanal, eu não sei a frequência, mas existem. Mas, colegas, cerca de 800 inquéritos ficaram parados, esperando um defensor ser indicado pela instituição. E a lei não trouxe quem deveria ser esse defensor. Havia o parágrafo 4º e 5º, perdão, que dizia sobre a defensoria pública, mas foi vetado esse parágrafo, e a mensagem de veto dá a sensação de que seria a AGU no âmbito federal e a Procuradoria do Estado no âmbito estadual. Mas no Estado, a Procuradoria do Estado não vai fazer esse papel. Então ficaram estagnados. E aí qual foi a solução do MP de São Paulo, que eu achei bem interessante? Primeiro que a nota técnica número 9, ela coloca já a inconstitucionalidade do 16A, do que eu discordo em parte. E segundo que ela fala o seguinte, olha, o inquérito não se tornou contraditório, ou como prefere o Renato aqui, ao contraditório diferido. De maneira que eu não preciso esperar em cada ato da investigação que haja a presença do defensor. O que eu preciso fazer é o seguinte, todo ato que depender da participação do investigado, esse sim tem que ter a presença do defensor. Então, a nota técnica orienta, e eu concordo, o seguinte, que o inquérito seja feito e os atos investigatórios que não dependam da participação do investigado sejam executados, sejam levados a cabo. Inquisição de testemunhas, requisição de documentos, solicitação de perícias, se for o caso, mas aí, se tiver o defensor, tem que abrir a quesitação pelo artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Mas, enfim, o que eu não preciso ter é a presença do advogado nesses atos de investigação. E aí conclui a nota o seguinte, findaram-se esses atos de investigação. Teve convicção na opinião delicti de que houve o crime, denuncia e deixa para ouvir o investigado em juízo, onde já haverá a dinâmica de um defensor, pelo menos, dativo lá, dado pelo juízo. O problema que nós conversamos foi o seguinte, há uma visão de que não se caberia a denúncia sem pelo menos a oitiva do indiciado. Mas isso é de outra época, onde não havia o 16A. Exigir que o indiciado seja ouvido antes da denúncia e não tendo defensor para o inquérito, aí sim é uma negligência em relação à eficiência. Aí nós estamos negando o dever do Estado de investigar esses crimes. E me parece que não é adequado. Então eu sou muito afeito a essa nota técnica do MP de São Paulo. Mas eu faço um acréscimo. Há uma outra alternativa, Renato, Clementino, Samuel, nosso querido corregedor que nos acompanha também, que é a seguinte, o artigo 363 ou 393, eu não me lembro mais, do CPPM, prevê a antecipação de prova
naquele caso da testemunha que vai viajar, que está em situação de saúde precária, a antecipação de prova é possível pelo CPPM, como é também pelo CPP. Agora, Renato, será que não seria possível, aí eu jogo a pergunta para você, nós aplicarmos o CPC por analogia nesse caso, aplicando o artigo 381 do CPC e pedindo também antecipação de prova nesses casos do 16A? Você fez uma palestra, Renato, eu tive a felicidade de estar lá, no Ceará, acho que foi em 2015, 2016, no MP do Ceará, falando da aplicação do CPC ao processo penal, quando nós tínhamos essa discussão bem acirrada. E aí tem um caso que eu sugiro também que nós apliquemos, o 381. O 381 fala que é possível pedir antecipação de prova ao juízo, e aí não fala só a testemunha como o nosso CPPM fala, qualquer prova. Quando, por exemplo, for uma prova que possa evitar o ajuizamento de uma demanda. Será que pedir antecipação de oitiva do investigado fora do processo penal, no procedimento investigatório, ao juiz, de modo que ele faça esse ato em juízo, com a presença do Ministério Público e do defensor, garantindo o 16A, que um defensor estará lá, para esse ato, não seria o caso de aplicarmos esse 381? Então, eu acrescentaria essa nota técnica de São Paulo, a nota técnica número 9, esse argumento, que se o promotor ainda estiver inseguro para oferecer a denúncia, querendo realmente ouvir o investigado, que ele peça antecipação de prova ao juízo, com base no 381 do CPC, de modo que, ouvindo essa pessoa, ele possa, por exemplo, desistir de ajuizar a demanda, promover o arquivamento ou arquivar o inquérito nos novos termos do artigo 28. Então, é uma sugestão que fica para aplicação. E, claro, no nosso tema aqui da nossa live, inequivocamente, o artigo 16A, ele se aplica à Justiça Militar porque ele foi inserido no CPPM e foi o único artigo que expressamente veio da 13.964/2019 para o direito militar. Uma última observação, para passar a palavra ao Renato e ao Clementino. Existem também, Renato, alguns argumentos contra o artigo 16A, com base na eficiência, focando aquele caso da favela Nova Brasília, né, que foi decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o caso lá de 94, 95, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro, em que houve lá mortes de civis, houve também, pelo que se noticia, estupros, e o procedimento durou aproximadamente 15 anos. E aí houve a conclusão pela Corte Interamericana de uma negligência na apuração que levou à impunidade de alguns militares. A Corte decidiu, segundo se fala, né, segundo os livros trazem, eu não li o julgado da Corte, que a violência policial no Brasil é um problema de direitos humanos. Medidas políticas e normativas para a redução da letalidade policial devem ser tomadas pelo Brasil. Também se colocou nesse julgado a necessidade de uma investigação imparcial, efetiva e em prazo razoável. E, por fim, se coloca também no julgado, outro vetor, a investigação pelo Ministério Público ou por órgão judicial, claro que aí a Corte não compreende que no nosso sistema acusatório aqui não pode ter investigação judicial, independentes da polícia, buscando pela ausência de hierarquia vigente no caso concreto, uma apuração imparcial na busca da verdade e para a punição dos responsáveis. Veja, esses argumentos que trazem para combater o artigo 16A, na minha opinião, são preconceituosos. Primeiro, por quê? O fato de ter a aplicação de um artigo 16A na investigação acompanhada por um defensor não vai trazer nenhuma parcialidade, não tem nada a ver com a discussão a respeito de letalidade policial ser reduzida, é simplesmente garantir ao defensor e ao investigado que funcionem na fase pré-processual. Então, não vejo essa ligação. Dizer que o Ministério Público tem que investigar, nós já temos a resolução 129 do Conselho Nacional do Ministério Público, que fala que algumas medidas mínimas devem ser adotadas pelo promotor de justiça quando houver ocorrência letal pelas polícias, né? E aí há uma série de medidas que o promotor tem que tomar. Então, não vejo que o 16A influencia, né, nessa imparcialidade, nessa investigação eficiente, né?
Então, simplesmente me parecem argumentos que são simplesmente para rechaçar o artigo 16A por um preconceito. E, claro, nós temos que lembrar também que não é possível sempre uma apuração por outra polícia quando o caso acontece na letalidade policial. Quando o crime acontece pela Polícia Militar, na minha concepção, Renato, a investigação tem que ser da Polícia Militar, porque o Código de Processo Penal Militar fala isso no artigo 7º, no artigo 82, parágrafo 2º. O crime não deixou de ser militar, na minha concepção, respeito à posição dos colegas que são contrários a isso, mas o crime não deixou de ser militar, e o Ministério Público tem que acompanhar proximamente, para que haja uma investigação imparcial e adequada, eficiente. Mas não há como se sempre colocar em outra polícia, primeiro porque a lei fala que o crime é militar e a investigação será de crime militar. E segundo, pense no contrário, Renato. Lá em São Paulo, ou aí em São Paulo, onde você está, querida terra São Paulo, houve uma ocorrência no Morumbi, se eu não me engano, que a Polícia Civil teve ocorrência letal em 10 pessoas, eu acho que matou 10 pessoas. E aí eu fico me perguntando, foi a Polícia Militar que investigou esse homicídio de 10 pessoas, ou esse fato típico de homicídio de 10 pessoas? Não, não foi. A Polícia Militar não investiga o crime comum. Então, por que quando é a Polícia Militar, há esse preconceito? Né? E só para finalizar, e aí sim eu encerro, essa discussão de quem vai ser o defensor na fase pré-processual, para nós do âmbito federal, acho que está um pouco arrefecida. Não vai estagnar como aconteceu lá em São Paulo, porque o decreto 3897 de 2001, que fixa as diretrizes para o emprego das Forças Armadas em GLO, coloca lá no seu parágrafo 3º do artigo 7º, de uma forma bem clara, que o militar e o servidor civil, caso venham a responder a inquérito policial, friso, inquérito policial, ou a processo judicial por sua atuação nas situações descritas no presente decreto, serão assistidos ou representados judicialmente pela Advocacia Geral da União. Embora se fale judicialmente aqui, eu creio que a expressão inquérito policial anteriormente pode ser maleável a ponto de nós termos o AGU, né, o advogado da União, prestando esse apoio nos casos de uso letal da força vinculados à profissão em GLO para as Forças Armadas ou para os integrantes das Forças Armadas. Era isso, me estendi um pouco, peço desculpas, mas esse artigo tem uma série de rebarbas que a gente tem que comentar. Com a palavra o doutor Renato. Eu tive que tocar meu microfone aqui. O áudio está ok, Clementino? Cícero, está ok? Então seguimos aqui. Ô Cícero, brilhante seus comentários aí. Vamos ver se eu me lembro aqui de todos os tópicos que você falou. Primeiro, é inegável que há um grande preconceito em relação a esse 14A e o irmão dele no CPPM, porque, queira ou não, né, acaba beneficiando, em tese, a defesa do investigado em relação a esses crimes. Na minha humilde opinião, não há violação nenhuma ao princípio da isonomia. Eu te dou um exemplo simples. Eu sou sniper da Polícia Militar. A minha função, invariavelmente, envolve o quê? O emprego da força letal. E provavelmente, né, provocando morte das pessoas. Quer dizer, se o exercício da minha função está diretamente relacionado ao emprego da força letal, é óbvio que eu devo receber um tratamento diferenciado. Queira ou não, quando o inquérito é instaurado contra um indivíduo como esse, ele acaba se sentindo, né, há um certo constrangimento. Então, daí a mudança. É fato que a mudança foi eleitoreira, você destacou isso muito bem. Criou isso aí para atender a demanda lá do atual presidente, então não há como negar. Outra questão interessante, Cícero, a suspensão dos feitos. Quando eu ouvi, aliás é engraçado, porque quando você escreve, você fica imaginando o que pode vir a acontecer, principalmente diante de artigos novos. E quando eu escrevi o livro, terminei em março desse ano, no próprio livro eu já comentava isso, que o fato de não haver a nomeação de um defensor para assistir esse policial militar jamais poderá funcionar como óbice ao prosseguimento das investigações. Agora é aquele negócio, né? As interpretações são feitas e nem sempre são feitas, né, de maneira correta. Quer dizer, em alguns casos, os inquéritos foram paralisados
porque não está ocorrendo essa indicação de o defensor, que é um absurdo, né? Quer dizer, a persecução penal ficaria obstada por conta de um impasse entre a Defensoria Pública e a Procuradoria do Estado, a Advocacia da União e assim por diante. Então, a nosso juízo, não há falar em suspensão dos feitos. Mas realmente eu acho que o dispositivo é interessante, deve ser preservado, a gente só tem que tomar cuidado para também não fazer uma interpretação exagerada dele, de modo a obstar o prosseguimento aí das investigações. Então, era isso então, Clementino, até para não me alongar muito, já que o Cícero já esgotou o tema aí. Então, finalizamos, extrapolamos um pouco do permitido, do que tinha sido acertado, que era mais ou menos em 1 hora, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, todos estão muito gratos, né, pela forma como foi conduzido esse debate, pela forma, sem entrar especificamente em detalhes da lei, mas conduzido exatamente para a aplicação do pacote anticrime no processo penal militar. Essa é a parte principal do que foi discutido. E, no meu modo de ver, foi brilhante, os dois foram brilhantes em muitas partes concordaram, a maior parte delas concordaram sobre a aplicabilidade. E, em nome do Ministério Público, mais uma vez, é porque vocês contribuem demais com a nossa organização, com os novos tempos que o Ministério Público está vivendo. E, em nome do Ministério Público, agradeço vocês e uma boa tarde a todos, né, esperando que todos tenham gostado das exposições, que, no meu conceito, foram maravilhosas. Então, uma boa tarde e até outro momento. Fechou? Eu acredito que sim, o organizador aí deveria ter nos dito, né? O YouTube aqui, eu acho que parou. O organizador não está assistindo, não, Clementino. Rapaz, agora que tá. Espero que só estamos nós aqui, né? Então, é interessante, né? A lei ela modificou muita coisa, né? Modificou, ela foi grandiosa, né? Ela foi grandiosa, mas se esqueceram de nós. Fogo de costume, né? Se esqueceram e a gente... Ô, infelizmente é isso aí.